O helicóptero cortava o céu do rio como se tivesse pressa própria, ignorando o trânsito parado lá embaixo. O barulho das pás misturava-se com o ruído distante da cidade em dia de combate. Buzinas, fogos de artifício perdidos, gritos antecipados de vitória vindos de bares que já lotavam antes mesmo do primeiro preliminar. Rafael sentia o estômago revirar a cada vibração mais forte do casco. Não era medo de altura, era outra coisa, a sensação incômoda de estar atrasado para a própria vida. O piloto, um homem de meia idade com expressão concentrada, falava no rádio com voz neutra, confirmando rota e ponto de pouso. Ao lado de Rafael, Patrícia olhava pela janela, cabelo preso num coque impecável apesar do vento interno, celular na mão como se estivesse pronta para resolver uma crise a qualquer segundo. Tempo estimado 15 minutos. O piloto avisou pelo fone de ouvido. 15 minutos. Rafael pensou no tempo de aquecimento de Dante, no tempo de entrada, no hino, nas apresentações, nos anúncios da organização. Se tivessem sorte, chegaria antes do gongo. Se não tivessem, engoliu seco. Ele tá no vestiário agora, Patrícia disse como se tivesse lido o pensamento. Me mandou mensagem quando a gente decolou. Rafael virou o rosto, o fone apertando a orelha. O que ele falou? Ela desbloqueou o celular, mostrou a tela. A mensagem era simples, entrando em modo guerra. Se você não chegar, eu vou do mesmo jeito, mas preferia que você visse. Rafael sentiu o peito apertar de um jeito quase físico. Ele acha que posso não chegar. Ele acha que você tá vivo. Patrícia corrigiu. Isso já é muito mais do que ele tinha ontem. Rafael assentiu, mas o nó na garganta não diminuiu. Lá embaixo, a cidade parecia um tabuleiro espalhado, alto o suficiente para que tudo ficasse pequeno, baixo o suficiente para que nada parecesse realmente distante, menos a jaula. A jaula, Rafael sabia, ficava num lugar onde a geografia física não alcançava. Ficava na cabeça de Dante, e era ali que ele precisava entrar antes do gongo, ou não adiantaria de nada chegar ao ginásio. Vestiário. Antes da tempestade, o vestiário do ginásio tinha cheiro de cânfora, suor antigo e ansiedade nova. Paredes claras, iluminação branca demais, bancos de madeira, armários de metal, tapetes de EVA espalhados pelo chão, coisas comuns. Mas tudo assumia outra densidade quando se lembrava que dali saíam homens prontos para apanhar ou machucar, até o limite daquilo que o público chamava de esporte. Dante estava de pé no centro do tapete, luvas ainda penduradas no gancho, mãos enfaixadas por ele mesmo. O corpo parecia esculpido em pedra, músculos prontos, veias saltadas, pele bronzeada numa tensão quase febril. O rosto, porém, carregava uma mistura rara de calma e fúria. O treinador de striking fazia sombra com ele, simulando jabs no ar. Mão alta, queixo colado, não troca por ego, repetia. Você é melhor que ele em tudo, não dá presente. Dante respondia em automático. Jab, jab, low kick, esquiva, direto. O corpo sabia a sequência mesmo se a mente estivesse longe, e estava. Na cadeira encostada à parede, a toalha que Rafael sempre usava para secar o suor entre rounds. Intocada. Na bancada, o espaço que costumava ser dele, vazio. Patrícia entrou apressada, prancheta na mão, fone de ouvido pendurado no pescoço. A comissão vai entrar em 5 para fazer a checagem final, avisou. Depois disso, ninguém entra aqui a não ser eu, o árbitro e o cara do corte de luva. Entendido? Dante assentiu, sem parar o movimento. Jab, jab, direto. Notícia do Rafael? Perguntou, mirando um ponto qualquer na frente. O treinador parou o movimento por um segundo, olhando para Patrícia. Ela respirou fundo. Ele tá vindo. Vindo como? A voz de Dante saiu baixa, perigosa. Saiu do galpão. Tá com apoio nosso. Mas o trânsito... Patrícia. Ela encontrou o olhar dele. Viu ali o mesmo abismo da noite anterior. Tá vindo de helicóptero. Disse, enfim. Vai pousar no heliponto daqui. Se tudo der certo, chega antes da sua entrada. Se não der, não terminou a frase. Dante parou de golpear o ar. Ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sem aviso, girou o quadril e encaixou um direto no manopla que o treinador ainda segurava. Um golpe tão pesado que o som ecoou pelo vestiário. Ele vem, disse, como se decretasse a realidade. Ele prometeu, eu prometi. Patrícia não discutiu. 15 minutos, informou. Concentra na parte que você pode controlar. Dante assentiu, começando o footwork, se movendo pelo tapete como animal enjaulado que conhece cada centímetro do espaço, mas ainda assim não se acostuma às grades. Heliponto. A corrida contra o gongo. O helicóptero pousou no heliponto do ginásio com impacto seco. O vento levantou poeira, fazendo seguranças cobrirem o rosto com os braços. Patrícia soltou o cinto assim que as pás começaram a desacelerar. Desce, 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 ela repetia.
quase empurrando Rafael para fora. Ele saltou do helicóptero ainda com o coração na garganta, o rosto marcado pelo hematoma que o soco de Victor deixara, o corpo cansado da noite na cadeira e da fuga improvisada. Mas estava de pé, respirando, e mais importante, indo na direção certa. 2 seguranças os esperavam na borda do heliponto, comunicador no ouvido. Elevador de serviço por aqui, um deles indicou. A arena tá lotada, mas esse acesso leva direto pro corredor dos vestiários. Sem mídia. Tempo? Rafael perguntou. 25 pro card principal, respondeu o outro. Sua luta é a segunda do main. Ele entra em mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. Rafael relaxou 1 centímetro. Não era o ideal, mas não era impossível. Vamos, disse. Desceram por escadas estreitas, corredores de concreto que cheiravam a ferrugem e desinfetante. O som da arena ia crescendo à medida que se aproximavam. Um rugido indistinto de público aquecendo, narradores empolgados, música alta entre lutas. Rafael sentia cada batida do próprio coração como se fosse parte daquela trilha sonora caótica. Patrícia andava na frente, abrindo caminho com credencial no peito. Já avisei a comissão que você tá aqui, disse por cima do ombro. Eles não estão exatamente felizes em ter pessoa não autorizada circulando, mas eu disse que você é parte vital da equipe médica, o que, tecnicamente, não é mentira. Eu agradeço por ter trapaceado burocracia por mim. Rafael retrucou meio ofegante. Eu não faço isso por você, ela respondeu. Faço por ele. Você é brinde. Rafael quase riu. Quase. Chegaram ao corredor principal dos vestiários. O som da arena estava mais forte agora, vibrando pelo chão. Placas nas portas indicavam nomes de lutadores, equipes, funções. O vestiário de Dante ficava no fim do corredor, à esquerda. Rafael reconhecia o caminho dos dias anteriores. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. E se Dante tivesse mudado de ideia? E se na ausência dele tivesse se fechado de novo? E se as palavras de Victor tivessem grudado mais fundo do que todas as promessas trocadas? Patrícia parou em frente à porta com o adesivo. Dante Oliveira, Red Corner. Bateu 2 vezes. Entra. A voz veio de dentro, abafada, mas clara. Ela abriu a porta, deu um passo pro lado. Rafael entrou. Vestiário. Reencontro. Dante estava de costas, luvas ainda penduradas no gancho, camiseta sem mangas colada no corpo, suor leve já formando na nuca. O treinador arrumava protetor bucal numa caixa. Outro membro da equipe ajustava bandagem extra no tornozelo esquerdo. Quando a porta se abriu, ninguém levantou os olhos de imediato. Era apenas mais alguém entrando num vestiário em dia de luta. Até que o treinador de striking percebeu algo diferente no silêncio repentino de Patrícia. Dante, chamou. Olha pra cá. Dante virou, e o tempo parou. Rafael estava ali, em pé, respirando, rosto marcado por um hematoma arroxeado na lateral, lábio ainda com corte recente, camisa simples, calça que não combinava com o ambiente de luta, olhos claros brilhando de emoção mal contida. Por um segundo, o vestiário inteiro desapareceu. Não havia treinador, não havia Patrícia, não havia comissão, nem arena, nem público, nem russo, só os dois. Você, Dante começou, mas a voz falhou. Rafael deu um sorriso torto, cansado, atrasado. Eu sei, deu um passo para dentro, mas cheguei. Dante atravessou o espaço entre eles em 2 passos largos. Parou a meio metro de distância, como se estivesse com medo de encostar e descobrir que era alucinação. Ele te machucou. Foi a primeira coisa que saiu. Rafael tocou o próprio rosto, onde o roxo denunciava o soco de Victor. Nada que você não possa consertar depois, respondeu tentando brincar. Os olhos de Dante escureceram. Eu vou matar ele. Não, Rafael cortou firme. Você vai ganhar a luta. Depois a gente deixa que a polícia faça o trabalho dela. Ou no máximo Patrícia. Eu topo. Patrícia comentou do canto, cruzando os braços. Sempre quis um motivo legal para acabar com a carreira dele. O treinador pigarreou, lembrando que ainda existiam outras pessoas na sala. Temos 25 minutos até o walkout, avisou. Se for pra drama, que seja rápido. Depois é foco total. Rafael olhou para Dante de novo, respirando fundo. Você consegue? Ganhar? Dante perguntou. Não só ganhar, Rafael corrigiu. Ganhar sem virar o que ele quer que você vire. Dante ficou em silêncio por alguns segundos longos. Então assentiu, devagar. Eu consigo, disse. Desde que você esteja aqui. Rafael engoliu em seco. Então vamos trabalhar. Ritual recuperado. Rafael largou a mochila improvisada no banco e caminhou até a bancada onde ficavam as fitas, tesouras, sprays. Os dedos, mesmo doloridos da fuga e da luta com os capangas, lembravam perfeitamente a sequência de movimentos. Tira a camisa, ordenou, voltando ao tom clínico.
mas agora carregado de algo mais. Dante obedeceu, puxando a camiseta pela cabeça e revelando o tronco nu. O corpo parecia uma escultura em carne viva. Ombros largos, peito aberto, abdômen definido, costelas marcadas por hematomas antigos e novos. A realidade do treino e do camp todo estava ali, visível. Rafael sentiu a garganta apertar por um segundo, então respirou fundo e se obrigou a focar. Senta, disse apontando para o banco. Dante sentou, braços relaxados ao lado do corpo. Rafael pegou a faixa elástica, começou pelos punhos, refazendo o enfaixamento que Dante tinha feito sozinho. Você fez um bom trabalho aqui, comentou avaliando as voltas. Mas apertou demais nessa parte. Soltou, refazendo com pressão correta. Preciso que você sinta o golpe, não que a mão durma. Estava com pressa, Dante murmurou. Tava com medo. Rafael corrigiu sem suavizar, de subir sem mim. Dante não negou. Deixou que Rafael trabalhasse em silêncio por alguns segundos. O toque das mãos dele era diferente do toque de qualquer outra pessoa. Não era só técnico, era íntimo sem ser invasivo. Era eficiência misturada com cuidado. Como se cada volta da fita dissesse, eu sei onde dói e vou te manter inteiro mesmo assim. O russo tem queda forte no primeiro round, Rafael comentou, lembrando de todos os vídeos que tinha assistido. Vai tentar usar o peso para te esmagar e cansar. Você não entra no jogo dele, não aceita ficar por baixo. Eu sei, Dante respondeu. Eu vi as mesmas coisas que você. Eu sei que você sabe, mas vou repetir mesmo assim. Rafael terminou um punho, passou pro outro. Você não luta para provar nada pro Victor. Não luta para provar nada pro público. Você luta para sair daqui vivo e inteiro. O resto é consequência. Dante soltou um riso curto. E pro Rafael? Rafael parou o movimento por um segundo. Levantou os olhos. Pro Rafael, você luta do jeito que você é, não como marionete de ninguém. Dante sustentou o olhar, algo suave passando pelos olhos escuros. Sim, doutor. Quando terminou as mãos, Rafael se levantou, pegando outro rolo de fita. Fica em pé, pediu. Dante obedeceu. Rafael circulou por trás dele, começando a colocar fita extra no ombro comprometido, reforçando a estabilidade da articulação sem bloquear a mobilidade. Levanta o braço, instruiu. Isso, ajustou. De 0 a 10, quanto dói? 2, Dante respondeu. Aceitável. Desceu para a costela, aplicando uma bandagem elástica de suporte. Respira fundo. Dante inspirou. Rafael sentiu o movimento sob seus dedos. Sentiu o coração acelerar sem permissão. Dá para aguentar 5 rounds? Perguntou. Dá para aguentar 10, Dante respondeu. Não inventa. Rafael retrucou, mas sorriu. 3 tão ótimos. Quando terminou, deu um passo para trás, avaliando o conjunto. Punhos enfaixados, ombro estabilizado, costela protegida. O corpo estava pronto. O resto... Faltam 15 minutos, o treinador avisou. A comissão entrou logo em seguida. Conferiu luvas, mediu o enfaixamento, checou se não havia nada irregular. Olhar rápido para o ombro de Dante, nota mental de lesão crônica sob controle, autorização formal. Quando saíram deixando somente a equipe, Patrícia respirou fundo. É isso, disse. Daqui para frente não tem mais ajuste, só execução. Dante se virou para Rafael. Vem comigo até o túnel? Rafael hesitou. Tecnicamente eu devia ficar no corner. Começou. Tecnicamente você devia ter ido embora depois de segunda-feira. Dante cortou. Você não é mais só técnico de nada para mim. Estendeu a mão. Vem. Rafael olhou para a mão. Lembrou do galpão. Lembrou do cheiro do pano químico. Lembrou do momento em que achou que nunca mais veria Dante em pé, vivo, naquele contexto. Então pegou a mão dele. Vamos. O túnel, o corredor que levava até a entrada da arena, parecia mais estreito do que nos dias de vistoria. As paredes cinzentas vibravam com o som da multidão do outro lado, um rugido constante que subia e descia conforme as lutas preliminares avançavam. Dante caminhava à frente, capuz do moletom agora abaixado, luvas penduradas pelo cadarço nos ombros, protetor bucal na mão. Atrás dele, o treinador, o coach de wrestling, Patrícia e, um passo à esquerda, Rafael. No fim do túnel, dava para ver o recorte da luz intensa da arena e ouvir algo novo, seu próprio nome sendo gritado por milhares de vozes. Dante! Dante! Animal! Animal! Um funcionário da organização com prancheta se aproximou. 5 minutos para sua entrada, avisou. Quando começar a música, você entra no tempo do telão, sem parar, sem voltar. Câmara vai estar na sua cara desde o primeiro passo. Tranquilo, Dante respondeu, como se aquilo fosse qualquer coisa menos a marcha para uma guerra. Rafael se aproximou um pouco mais. Você lembra do plano? Perguntou só para ouvir a voz dele dizer. Primeiro minuto, estudo de distância, nada de entrar no clinch dele. Dante recitou. Jogo jab,
jab, chuto a base, vejo como ele reage. Se ele vier que nem trator, lateralizo, uso o footwork. Se ele travar no centro, faço ele andar para trás, que ele odeia. E nunca viro as costas no clinch. Nunca. Rafael assentiu. E se você tomar knockdown? Dante deu um meio sorriso. Eu levanto. Não é suficiente. Rafael retrucou. Você levanta e clincha, respira, amarra. Lembra que você não tem nada para provar para ninguém ali. O coordenador de som apareceu, fone na orelha. 30 segundos. Avisou. Posicionem. Dante ajustou o protetor bucal entre os dedos, mas ainda não colocou. Virou-se para Rafael, o barulho da torcida ficando distante por um instante. Se eu sair dessa jaula hoje, começou. Você vai sair. Rafael o interrompeu. Se eu sair dessa jaula hoje, você vem comigo. Dante continuou, ignorando a correção. Pra casa, pra longe do Vitor, pra longe disso tudo se você quiser. Rafael sentiu os olhos arderem, mas manteve a voz firme. Primeiro você volta para essa porta vivo. Apontou para a passagem pela qual ele estava prestes a sair. Depois a gente fala de casa. Dante assentiu. Colocou o protetor bucal. O coordenador fez sinal. A música começou. Guitarras, bateria. O riff que milhões de pessoas já associavam ao nome Dante Oliveira. Ele deu um passo à frente. Outro. A luz da arena os engoliu. Rafael parou na linha onde o túnel acabava e o show começava. Ali era o limite, mas dessa vez não se sentia do lado de fora. Se Dante carregava o corpo dele lá dentro, também carregava a promessa que tinham feito. E isso para um homem que tinha passado a vida inteira sendo reduzido a golpes, nocautes e estatísticas, era arma tão perigosa quanto qualquer chute no fígado. Rafael encostou a mão no peito, sentindo o próprio coração bater no mesmo ritmo da música. Vai, idiota, murmurou. Eu tô aqui. E pela primeira vez, não tinha dúvida de que Dante sabia disso, mesmo com a jaula fechada, mesmo com o mundo inteiro assistindo. A entrada de Dante na arena não foi apenas visual, foi sensorial. A vibração da multidão atravessava o chão, subia pelas pernas, instalava-se no peito como um segundo coração. 18 mil pessoas gritando o nome dele com a mesma intensidade de quem torce por time de futebol, religião, família. Dante, Dante, animal, animal. As luzes estroboscópicas cortavam o espaço em flashes brancos e dourados. O telão gigante pendurado sobre a jaula mostrava imagens dele em câmera lenta. Socos devastadores, nocautes históricos, momentos de glória editados com trilha sonora épica. A narrativa visual era clara. Ali vinha um predador, mas dentro do capuz ainda erguido, com o protetor bucal entre os dentes e os olhos fixos à frente, Dante carregava outra narrativa, uma que nenhuma câmera conseguiria capturar com precisão. Ele está aqui. Rafael está aqui. Essa certeza funcionava como âncora invisível. Cada passo em direção à jaula não era só protocolo de entrada, era prova de que tinha voltado, de que não tinha desistido, de que mesmo amarrado num galpão sujo da zona portuária, acreditou que Dante viria buscá-lo. E agora, cabia a Dante provar que merecia aquela fé. O corredor até a jaula parecia infinito apesar dos poucos metros. Seguranças de cada lado, câmeras perseguindo cada movimento, narradores gritando estatísticas impressionantes em 4 idiomas diferentes. Dante subiu os 3 degraus de metal, parou na entrada da jaula. O árbitro fez o último cheque. Protetor bucal, vaselina no rosto, unhas cortadas, nenhum objeto estranho, tudo confirmado. A porta da jaula se abriu. Dante entrou. O som metálico da porta sendo trancada atrás dele sempre causava um arrepio estranho. Não era medo, era reconhecimento. Daqui não sai até acabar. Caminhou até o centro, bateu as luvas uma na outra, testou o chão. A lona estava firme, tudo parecia normal, mas o ombro direito latejava com aviso silencioso. A costela pulsava com cada respiração mais funda. O corpo sabia que estava no limite. Dante olhou rapidamente para o corner. Patrícia estava ali, prancheta na mão, olhar profissional. O treinador de striking ajustava a cadeira onde ele sentaria entre os rounds. E um passo mais atrás, quase fora da luz direta, Rafael, de pé, olhos cravados nele, braços cruzados sobre o peito, expressão tensa, mas firme. Dante respirou fundo. Ele está aqui. Do outro lado da jaula, a música mudou. Batida pesada, coro em russo, algo que soava como marcha de guerra medieval.
A multidão vaiou, mas o som foi engolido pelo volume da música. O russo entrou, e Dante sentiu a temperatura da arena mudar. O oponente Dmitri, The Siberian Hammer, Volkov, não era apenas grande, era monumental. 1,95 m de altura, 105 quilos de músculo denso, ombros largos que pareciam ter sido esculpidos em granito. A pele extremamente pálida, quase translúcida sob a luz forte, revelava veias grossas nos antebraços, cabelo loiro curto, rente à cabeça, cicatrizes cruzando a sobrancelha esquerda e o queixo, olhos azuis claros, gelados, sem expressão. Ele subia os degraus devagar, mas não porque estivesse hesitante, porque não via necessidade de pressa, como se o simples ato de existir ali já fosse suficiente para impor medo. A equipe dele era pequena, um treinador veterano de sambo, um homem careca e sério que parecia mais guarda-costas que corner, e uma mulher com tablet anotando algo rapidamente. Nenhum deles sorria, nenhum deles parecia nervoso. Dmitri entrou na jaula sem olhar para ninguém. Caminhou direto para o canto oposto, tirou a camiseta da seleção russa que vestia e entregou para fora. O corpo que apareceu era assustador, peito largo, abdômen blocado, trapézio desenvolvido ao ponto de parecer inumano, braços grossos como troncos de árvore jovem, mãos enormes que pareciam capazes de esmagar crânio sem muito esforço. Dante observou, catalogou, calculou. Ele é maior, é mais pesado, tem alcance parecido, mas braços mais grossos. Vai tentar esmagar no clinch, vai tentar cansar, não vai recuar. O árbitro, um homem de uns 50 anos, veterano de 1000 lutas, chamou os dois para o centro. Dante caminhou até lá. Dmitri fez o mesmo, mas cada passo dele parecia ter mais peso gravitacional. Ficaram frente a frente. O árbitro falou as instruções padrão. Protejam-se o tempo todo. Obedeçam meus comandos. Lutem limpo. Toquem as luvas. Dante ergueu as luvas. Dmitri olhou para elas por um segundo. Não tocou. Apenas sorriu. Não era sorriso de provocação. Era sorriso de quem já decidiu como a noite ia terminar. Virou as costas. Voltou para o canto. Dante fez o mesmo, mas o gosto na boca ficou mais amargo. Ele não veio para ganhar nos pontos, veio para destruir. No corner, Rafael se aproximou da grade. "Olha para mim", chamou alto o suficiente para Dante ouvir apesar do barulho. Dante virou a cabeça. "Não cai no jogo dele", Rafael disse, voz firme. "Ele quer que você fique com raiva, quer que você force, não dá esse gosto." Dante assentiu. O sino soou. Round 1. O gongo explodiu pela arena como tiro de canhão. Dante e Dmitri saíram dos cantos ao mesmo tempo. Os primeiros 10 segundos foram só estudo. Ambos circulando, mãos altas, pés leves apesar do tamanho. A torcida gritava, mas nenhum dos dois reagia ao barulho externo. Estavam dentro da bolha própria de cada lutador. Aquele espaço mental, onde o mundo se resume a distâncias, ângulos e intenções. Dmitri deu o primeiro passo à frente testando a reação de Dante. Fingiu um jab. Dante não mordeu a isca, apenas deu meio passo para trás, reajustando a guarda. Calmo. Estuda primeiro. Dmitri tentou de novo. Dessa vez foi jab real, pesado que cortou o ar com som audível. Dante desviou por centímetros, sentindo o vento do golpe passar pela orelha, e contra-atacou. Low kick na coxa esquerda de Dmitri. Seco, certeiro. O som ecoou pela arena como chicote. A torcida explodiu. Dmitri nem piscou. Absorveu o golpe, deu 2 passos à frente e explodiu numa sequência. Jab, direto, gancho de esquerda. Dante bloqueou os 2 primeiros, mas o gancho passou pela guarda e acertou a lateral da cabeça. O impacto foi brutal. Dante sentiu o cérebro chacoalhar dentro do crânio, a visão tremeluzir por uma fração de segundo. Recuou 3 passos. Instintivamente protegendo o queixo. Caralho, ele bate mesmo. No corner, Rafael segurou a respiração. Dante balançou a cabeça, cuspiu no protetor bucal, voltou à posição. Não estava machucado, mas estava avisado. Voltou a circular. Jogou outro low kick. Outro. Dmitri começou a levantar a perna antecipando, mas Dante trocou o alvo. Chutou a panturrilha de apoio. Dmitri cambaleou minimamente. Primeiro sinal de que era humano. Dante aproveitou. Entrou com jab rápido. 2 diretos no tronco. Saiu antes que Dmitri pudesse responder. Movimento. Não trava. Não deixa ele te pegar. Mas Dmitri não esperou o convite. Explodiu pra frente como trator, jogando combinações pesadas. Gancho, uppercut, direto,
Outro gancho. Dante bloqueou a maioria, mas 2 golpes passaram. Um direto no estômago e um uppercut raspando o queixo. O ar saiu dos pulmões de Dante. A costela protestou com dor aguda. Ele clinhou instintivamente, segurando a nuca de Dimitri, tentando respirar. Erro. Dimitri adorava clinker. Puxou Dante para baixo, encaixou joelhada no tronco. Dante bloqueou com o cotovelo, mas sentiu o impacto reverberar até o osso. Tentou se soltar, mas Dimitri segurava como torno industrial. Outra joelhada, dessa vez na coxa. E mais uma. Solta, Dante! Rafael gritou do corner, voz quase sumindo no rugido da arena. Dante ouviu, não as palavras exatas, mas o tom, e lembrou. Não fica no jogo dele. Usou a força das pernas, empurrou Dimitri contra a grade. Aproveitou o impacto para se soltar, deu 2 passos para trás, recriou distância. Dimitri sorriu de novo. Sangue escorria do nariz dele. Dante não lembrava de ter acertado ali, mas devia ter sido no clinker. O russo limpou o sangue com a luva, lambeu e avançou de novo. O restante do round foi guerra de distâncias. Dante tentava manter longe, usando low kicks, jabs, diretos rápidos. Dimitri tentava fechar, forçar o clinch, esmagar no volume e no peso. Aos 3 minutos, Dante acertou uma sequência linda. Jab, low kick, switch kick na cabeça. O último pegou de raspão, mas foi suficiente para Dimitri cambalear. A torcida explodiu. Dante sentiu a adrenalina subir. Quis avançar, finalizar, mostrar. Não. Recuou. Controlou. Deixou Dimitri respirar. O sino tocou. Fim do round 1. Dante voltou para o corner com pernas pesadas e pulmão queimando. Sentou na cadeira, cuspiu o protetor bucal, aceitou a garrafa d'água que o treinador ofereceu. Você tá ganhando, o treinador disse, enxugando o rosto dele com toalha. Mas tá aceitando o clinch demais. Não deixa ele te segurar. Ele é mais forte ali. Eu sei. Dante ofegou. Patrícia checava algo no tablet. Provavelmente o placar dos juízes até agora. 19 para você, informou, mas foi apertado. Ele acertou muita joelhada. Rafael se aproximou passando a mão pela grade da jaula. Como tá o ombro? Perguntou. Dante rotacionou. Dor, mas nada que travasse. Aguenta, respondeu. E a costela? Doendo pra caralho, admitiu. Mas aguenta também. Rafael assentiu, mas a preocupação estava clara nos olhos. Ele tá tentando quebrar teu corpo, disse. Não deixa. Usa o footwork. Faz ele errar. Cansa ele mentalmente, não fisicamente. Sim, doutor. Dante murmurou quase sorrindo. O árbitro avisou. 10 segundos. O treinador colocou o protetor bucal de volta na boca de Dante. Deu 2 tapas leves no rosto. Segundo round é teu, disse. Mostra pra ele que tamanho não ganha luta sozinho. Dante levantou. O corpo reclamava, mas obedecia. O sino tocou. Round 2. Dimitri saiu do canto diferente. Mais agressivo, menos paciente. Avançou direto, sem testar distância, jogando socos em volume. 1, 2, 3, 4, 5. Dante recuou bloqueando, mas foi encurralado contra a grade. Dimitri aproveitou. Jogou o gancho no fígado. Dante sentiu o corpo inteiro travar. A dor era elétrica, paralisante. O tipo que faz as pernas cederem sem pedir licença. Caiu de joelhos. A arena explodiu em gritos misturados. Torcida de Dante em desespero. Torcida neutra em êxtase pela emoção. Torcida do russo em comemoração antecipada. O árbitro começou a contar. 1, 2, 3. Dante tentava respirar, mas o diafragma não respondia direito. A dor no fígado irradiava para todo o lado direito do corpo. Levanta, levanta. 4, 5. Rafael estava grudado na grade, gritando algo que Dante não conseguia ouvir direito. Mas via a boca dele se movendo, via a expressão, e isso bastava. Ele precisa de mim de pé. 6. Dante colocou a mão no chão, empurrou. As pernas tremiam, mas sustentaram. 7. Levantou completamente. Olhou para o árbitro. Acenou que estava bem. O árbitro checou os olhos dele. Perguntou se queria continuar. Dante cuspiu no protetor bucal. Bateu as luvas. Continua. A multidão explodiu de novo. Dimitri veio como tsunami, mas Dante, dessa vez, não recuou. Esquivou do primeiro gancho. Contra-atacou com um uppercut que pegou limpo no queixo de Dimitri. A cabeça do russo foi jogada para trás. Ele parou por uma fração de segundo, surpreso. Dante aproveitou. Jab, jab, direto, low kick, switch kick. Cada golpe vinha com raiva controlada. Não era fúria cega, era precisão violenta. Dimitri tentou clinchar de novo, mas Dante estava mais esperto. Girou o quadril, saiu pela lateral, acertou outro gancho no fígado do russo. Dimitri grunhiu.
Foi o primeiro som que Dante ouviu dele sair da boca. Ele sente dor. Ele pode quebrar. Aumentou o ritmo. Entrou com combinação de 4 golpes. Saiu. Entrou de novo com 3. Dimitri bloqueava a maioria, mas alguns passavam. Um corte abriu na sobrancelha dele. Sangue desceu. O round virou disputa de resistências. Dante tentava manter volume sem se expor demais. Dimitri tentava pegar um golpe decisivo que terminasse logo. Aos 4 minutos e meio, quase no fim, Dimitri fingiu cansaço. Deixou a guarda cair minimamente. Dante viu a abertura. Quis entrar. Não, é armadilha. Hesitou por meio segundo. Tempo suficiente para Dimitri explodir com direto cruzado que acertou em cheio o queixo de Dante. O mundo girou. Dante sentiu as pernas bambas, o chão sumindo. Cambaleou para trás, bateu na grade e escorregou até sentar no chão. Não era nocaute, mas era knockdown. O árbitro empurrou Dimitri para longe e começou a contar. 1, 2, 3. Rafael estava gritando do corner. O treinador também. Mas o som chegava abafado, distante, como se Dante estivesse debaixo d'água. 4, 5, levanta. De novo. Sempre de novo. 6, 7. Dante agarrou a grade, se puxou para cima. As pernas estavam bambas, mas obedeciam. 8. Levantou completamente. Mostrou as luvas pro árbitro. 5 segundos pro fim do round. Dimitri avançou querendo finalizar. Dante clinhou, segurou, apertou. Rezou pro sino tocar. Tocou. Fim do round 2. Dante voltou cambaleando pro corner. O treinador e Rafael estavam na grade antes mesmo dele chegar. Senta, senta, o treinador ordenou. Dante obedeceu, mal conseguindo focar os olhos. Rafael enfiou a mão pela grade. Tocou o rosto dele. Olha pra mim, disse firme. Olha pra mim. Dante focou nos olhos castanhos claros de Rafael. Você tá aqui? Rafael perguntou. Tô, Dante murmurou. Quantos dedos? Rafael ergueu 2. 2. Dante respondeu. Qual seu nome? Dante Oliveira. Para de me tratar como criança. Rafael quase sorriu. Ainda estava lúcido. Bom sinal. O treinador jogava água no rosto dele, enxugando o sangue que escorria de um corte pequeno acima do olho esquerdo. Você perdeu esse round, informou direto. Provavelmente 18. Tá empatado agora no placar geral. Próximos 3 rounds decidem, entendeu? Dante assentiu. Patrícia se aproximou. Médico da comissão quer entrar, avisou. Não. Dante cortou, voz rouca mas firme. Eu continuo. Rafael olhou nos olhos dele avaliando. Você confia em mim? Perguntou. Sempre. Dante respondeu sem hesitar. Então me escuta. Você pode continuar, mas não no jogo dele. Ele quer te quebrar no segundo. Você vai ganhar no controle. Faz ele errar. Faz ele cansar. Usa a inteligência, não o ego. Dante respirou fundo, sentindo a dor na costela, no ombro, no queixo, mas também sentindo outra coisa. A mão de Rafael ainda tocando seu rosto através da grade. O olhar firme. A certeza inabalável de que mesmo machucado, mesmo sangrando, ele ainda era capaz de vencer. Não porque era violento, mas porque era completo. O árbitro avisou. 10 segundos. O protetor bucal voltou. A água foi cuspida. O corpo levantou. Round 3. Dante saiu diferente pro terceiro round. Não mais cauteloso. Não mais reativo. Ele entrou no controle. Começou com um footwork impecável, circulando Dimitri em arco largo, forçando o russo a girar constantemente. Low kick na base, jab no rosto, direto no tronco, saída limpa. Dimitri tentava fechar a distância, mas Dante não deixava. Cada vez que ele avançava, Dante já tinha saído da linha. Foi frustrante pro russo, e frustrante era perigoso. Aos 2 minutos, Dimitri explodiu com tudo. Sequência de 8 golpes seguidos avançando como trator. Dante recuou, bloqueou 6, desviou de 1, tomou um direto no ombro, mas não clinhou, não travou. Saiu pela lateral e contra-atacou com um high kick que raspou a orelha de Dimitri. A multidão delirou. Dimitri virou furioso e avançou de novo. Dessa vez Dante estava esperando. Armou o counter perfeito. Fingiu recuar. Dimitri jogou o gancho esperando pegar ele saindo, mas Dante abaixou, deixou o golpe passar sobre a cabeça e explodiu com um uppercut no queixo do russo. Pá! O som ecoou pela arena. Dimitri travou, as pernas bambas, olhos desfocados. Dante não esperou. Entrou com tudo. Direto, gancho, direto de novo, low kick, high kick. Dimitri caiu. Não era nocaute, mas era knockdown. O árbitro empurrou Dante para longe. Começou a contar. A arena explodiu em gritos ensurdecedores. Dante foi pro corner neutro, respirando fundo, mãos nos joelhos, tentando recuperar. No corner dele, Rafael estava de pé, mão na grade, olhos brilhando. O árbitro chegou no 8. Dimitri levantou, mas estava visivelmente abalado. Eles recomeçaram. Dante tentou finalizar, mas Dimitri clinhou,
segurou, esperou o tempo passar. O sino tocou. Fim do round 3. Dante voltou pro corner com expressão diferente. Não era arrogância, era certeza. Você ganhou esse, o treinador disse, sorrindo pela primeira vez. 10-8 pra você. Agora tá na frente de novo. Patrícia checou o tablet. 2 juízes te deram 10-8. Um deu 10-9. Você tá liderando por pouco. Rafael enxugou o rosto de Dante, cuidadoso com o corte acima do olho. Como tá? Cansado. Dante admitiu. Mas ele tá pior. Então não facilita, Rafael disse. Mantenha a pressão, mas não esquece. Você não precisa nocautear, só precisa vencer. Dante segurou a mão de Rafael através da grade por um segundo. Eu vou vencer, prometeu. Round 4. O quarto round foi técnico. Dimitri, claramente abalado pelo knockdown, ficou mais defensivo. Tentava forçar clinch sempre que Dante entrava, evitando trocação aberta. Dante jogou o jogo dele. Distância, movimento, golpes certeiros, low kick atrás de low kick desmontando a base do russo, jabs no rosto, mantendo a distância, diretos no tronco quando abria brecha. Nada espetacular, mas eficiente. Aos 3 minutos, Dimitri tentou um takedown desesperado. Dante defendeu, sprawl perfeito, voltou para a trocação. O round terminou com Dante claramente no controle. Fim do round 4. No corner, todos sabiam. Último round, o treinador disse. Você tá ganhando, não inventa. Só controla e volta vivo. Rafael limpou o rosto de Dante de novo. 5 minutos, disse. Depois, a gente vai embora daqui juntos. Dante assentiu. Round 5. O último round começou com Dimitri sabendo que precisava do nocaute. Ele explodiu desde o início jogando tudo. Socos, joelhadas, tentativas de clinch, tentativas de takedown. Dante defendeu, recuou, controlou, tomou alguns golpes, mas nada decisivo. Aos 2 minutos, Dimitri acertou um gancho que abriu outro corte, dessa vez no supercílio direito de Dante. Sangue desceu, atrapalhando a visão. O árbitro parou a luta, chamou o médico. Rafael quase pulou a grade. O médico checou o corte. Era feio, mas não impedia a luta. Pode continuar, autorizou. Recomeçaram. Dimitri veio com tudo de novo. Dante, metade cego pelo sangue, lutava mais por instinto que por visão. Clinch, joelhadas, separação, troca no centro. Dante acertou direto limpo. Dimitri respondeu com gancho. 1 minuto pro fim. A torcida de pé, gritando. Dimitri avançou querendo o impossível. Dante recuou, controlou, esperou. 30 segundos. Dimitri tentou tudo. Dante sobreviveu. O sino tocou. Fim da luta. Dante caiu de joelhos no centro da jaula, exausto. Dimitri encostou na grade, respirando fundo. O árbitro chamou os dois para o centro. Quando o anunciador entrou, a arena estava em silêncio tenso. Senhoras e senhores, a decisão é unânime. Pausa dramática. Vencedor, Dante Oliveira. A arena explodiu. Dante ergueu os braços, mas logo depois caiu de joelhos de novo. Não de dor, de alívio. Rafael entrou na jaula correndo, ajoelhou ao lado dele, segurou o rosto ensanguentado. Você conseguiu, disse voz embargada. Dante sorriu, sangue nos dentes. A gente conseguiu. E ali no meio da jaula, sob o olhar de milhões, os dois se abraçaram como se o mundo inteiro tivesse sumido, porque por alguns segundos tinha sumido mesmo. A jaula que segundos antes tinha sido palco de violência controlada e êxtase coletivo, agora parecia estranhamente silenciosa apesar do rugido constante da multidão. Dante ainda estava de joelhos, Rafael ajoelhado ao lado dele, mão firme no ombro ensanguentado do lutador. O médico da comissão entrou apressado, case de primeiros socorros na mão, expressão profissional mas visivelmente aliviada. Afinal, ninguém queria ser o médico responsável quando algo desse errado numa luta daquele nível. Preciso checar ele agora, avisou abrindo o kit. Rafael se afastou minimamente, mas não saiu. Ficou ali, a 1 metro de distância, observando cada movimento enquanto o médico limpava o corte acima do olho esquerdo de Dante. Checava pupilas, testava reflexos. Vai precisar de pontos, o médico concluiu. Mas nada que não se resolva no vestiário. Olhou para Dante. Você tá sentindo tontura? Náusea? Visão dupla? Não. Dante respondeu, voz rouca de cansaço. Só cansaço. Dor no tronco? Sim. Costela. Mas nada novo. O médico apalpou a área. Dante reclamou com um grunhido abafado. Possível fratura. Vamos fazer raio-x no hospital depois. Rafael se aproximou de novo. Ele pode andar sozinho ou precisa de maca? O médico olhou para ele, reconhecendo finalmente quem era. Você é o fisioterapeuta dele, certo? O que sumiu ontem. Questões pessoais. Rafael cortou, seco. Agora não importa. Ele precisa de maca ou não? O médico hesitou, mas a autoridade no tom de Rafael o fez responder direto. Ele anda, mas com apoio.
e direto pro vestiário. Nada de entrevista no octógono. Perfeito, Rafael concordou. Ajudou Dante a se levantar. O lutador era bem mais pesado que ele, mas Rafael segurou firme, passando o braço sob os ombros dele. Eu aguento, Dante murmurou. Eu sei, Rafael respondeu, mas não precisa. A porta da jaula se abriu. Patrícia estava do lado de fora, tablet na mão, mas a expressão era de alívio puro. Você é louco, disse olhando para Dante, mas é campeão. Dante deu um meio sorriso. Louco é hereditário, campeão eu construí. Ela revirou os olhos, mas sorria. Vamos, temos 15 minutos até a coletiva obrigatória. Tempo suficiente para você parecer minimamente humano de novo. Desceram os degraus da jaula devagar. A multidão ainda gritava, câmeras ainda perseguiam cada movimento, mas Dante parecia estar em outro plano. Olhava para frente, mas sem ver realmente. O corpo funcionava no automático, um pé na frente do outro. Rafael sentia o peso dele aumentar a cada passo. Não era só físico, era emocional. Todo o camp, toda a pressão, todo o medo das últimas 24 horas estava desabando agora que a adrenalina começava a baixar. Mais 10 passos, Rafael murmurou no ouvido dele. Você consegue. Dante assentiu, apertando o ombro de Rafael com a mão enluvada ainda. Chegaram ao túnel. A escuridão relativa foi um alívio depois da intensidade das luzes da arena. Seguranças bloqueavam o caminho, garantindo que ninguém além da equipe seguisse. O vestiário estava exatamente como tinham deixado. Toalhas espalhadas, garrafa d'água pela metade, mochila de Rafael encostada no banco. Dante sentou pesadamente, soltando um suspiro longo. Rafael ajoelhou na frente dele, começando a retirar as luvas com cuidado. Deixa eu ver as mãos. Dante estendeu. Rafael soltou as luvas, depois começou a desenrolar as faixas. Os nós dele tinham aguentado perfeitamente. Nenhuma volta tinha se soltado. Bom trabalho, Dante comentou, olhando as próprias mãos. Eu sei, Rafael respondeu, mas o tom era carinhoso. Terminou de desenrolar. As mãos de Dante estavam inchadas, vermelhas, mas sem fraturas aparentes. Rafael apalpou cada articulação, checando. Dói aqui? Tudo dói, Dante admitiu, mas nada tá quebrado. Ainda bem, o médico da comissão entrou com kit de sutura. Preciso fechar esse corte antes que ele vá para qualquer lugar, avisou. Rafael se afastou, deixando espaço. Ficou encostado na parede, braços cruzados, observando. O médico limpou a área, aplicou anestesia local, começou a costurar. Dante ficou imóvel, olhar fixo num ponto qualquer da parede oposta. 7 pontos. O médico informou quando terminou. Vai deixar cicatriz, mas nada muito feio. Você já tem várias mesmo. Mais uma não faz diferença, Dante murmurou. Quando o médico saiu, Rafael voltou a se aproximar. Tira o short, pediu. Preciso ver a costela. Dante obedeceu, levantando com cuidado. Tirou o short de luta, ficando só de sunga. O corpo inteiro estava marcado. Hematomas roxos e vermelhos espalhados pelo tronco. Coxas inchadas dos low kicks que tinha tomado. Costela direita visivelmente sensível. Rafael apalpou com cuidado. Respira fundo. Dante inspirou. A dor atravessou o rosto. Fraturada, Rafael concluiu. Não tem como saber se é completa ou só rachada sem raio-x. Mas você não luta de novo por no mínimo 8 semanas. Não quero lutar de novo por 8 anos. Dante respondeu, se sentando de novo. Rafael arqueou a sobrancelha. Sério? Agora? Sério. Dante encostou a cabeça na parede. Me pergunta daqui 3 meses quando a costela parar de doer. Rafael quase riu. Patrícia entrou, agora acompanhada do treinador de striking e do coach de wrestling. A imprensa tá enlouquecendo lá fora, informou. Todo mundo quer saber onde você estava ontem, Rafael, e por que voltou só na hora da luta. E o que você disse? Rafael perguntou. Que questões pessoais não são assunto deles, ela respondeu. Mas não vai segurar por muito tempo. Alguém vai descobrir do sequestro. Que descubra, Dante disse, voz firme apesar do cansaço. Eu não vou esconder nada. O Victor fez merda. Ele paga por isso. A polícia já tá procurando ele, Patrícia informou. Desde que o Rafael ligou ontem, ele sumiu, não apareceu no evento, não tá em casa, não tá em lugar nenhum conhecido. Ele vai aparecer, Rafael disse, convicto. Homem como ele não resiste a ter a última palavra. Quando aparecer, a gente tá pronto, Patrícia garantiu. Mas agora vocês dois precisam ir pro hospital. Raio-x, ressonância, o protocolo todo. Dante resmungou, mas não discutiu. Rafael ajudou ele a vestir uma calça de moletom e camiseta larga que Patrícia tinha trazido. Cada movimento era lento, doloroso, mas Dante aguentava firme. Quando terminaram, ele ficou de pé, olhando para Rafael com expressão que mesclava exaustão e algo mais profundo. Obrigado, disse.
Rafael franziu a testa. Pelo quê? Por não ter desistido de mim quando tinha todos os motivos para desistir. Rafael sentiu a garganta apertar. Deu um passo à frente, ficando bem perto, ignorando o fato de que havia outras pessoas na sala. Eu nunca vou desistir de você, disse, baixo mas firme. Mesmo quando você fizer merda. Mesmo quando eu fizer merda. A gente resolve junto. Dante segurou a nuca de Rafael, puxando ele para um beijo rápido, mas intenso. Não era beijo de câmera, era beijo de promessa. Quando se separaram, Patrícia estava olhando o celular, fingindo não ter visto nada, mas com um sorrisinho discreto nos lábios. A ambulância tá esperando lá fora, informou. Vamos antes que a imprensa descubra a rota. Hospital. Madrugada. O hospital particular onde levaram Dante ficava numa área nobre da cidade, longe do caos da arena. Chegaram pela entrada de emergência, evitando fotógrafos que certamente já estariam na recepção principal. Dante foi levado direto para a sala de exames. Rafael ficou do lado de fora, sentado numa cadeira de plástico dura, ainda vestindo a roupa suja e rasgada da fuga do galpão. Patrícia sentou ao lado dele, finalmente permitindo que o cansaço aparecesse no rosto. Você tá bem? Perguntou. Rafael deu um riso curto, sem humor. Fisicamente, hematomas, cortes superficiais, nada grave. Pausou. Emocionalmente, eu ainda tô processando que fui sequestrado pelo ex-treinador do cara que eu tô namorando. Namorando. Patrícia repetiu, testando a palavra. É oficial então? Rafael olhou para ela. Acho que passou de oficial quando ele me beijou na frente da equipe inteira. Ela sorriu. Demorou. Eu sei. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante e ar-condicionado industrial. Luzes fluorescentes zumbiam levemente. No corredor, uma enfermeira passava com prancheta, tênis fazendo barulho ritmado no chão. O que você vai fazer com o Victor? Patrícia perguntou, enfim. Rafael respirou fundo. Vou processar, criminalmente. Não quero acordo, não quero desculpa. Quero que ele pague. Vai ser público. Ela avisou. Mídia vai transformar em circo. Que transforme. Rafael respondeu. Eu não vou deixar ele fazer isso com outra pessoa. E não vou deixar que o Dante carregue culpa por algo que o Victor fez. Patrícia assentiu, aprovando. Você é mais durão do que parece. Eu precisei ser. Rafael disse simples. A porta da sala de exame se abriu. O médico saiu. Jaleco branco impecável, tablet na mão. Familiares de Dante Oliveira, Rafael e Patrícia se levantaram imediatamente. Eu sou o fisioterapeuta dele, Rafael disse. E ela é a empresária. Como ele tá? Estável. O médico respondeu. Costela com fratura incompleta, o que é bom. Não perfurou nada interno. Ombro tem inflamação severa, mas sem ruptura de ligamento. Alguns hematomas profundos, mas nada que não se resolva com repouso. Pausou. Ele pediu para você entrar. Rafael não esperou confirmação. Entrou. Dante estava deitado na maca, sem camisa, elétrodos ainda colados no peito de algum exame cardíaco, faixa envolta na costela. O rosto estava limpo agora, sem sangue, mas os hematomas começavam a aparecer com mais intensidade. Roxo ao redor do olho esquerdo, inchaço na mandíbula. Oi, disse quando Rafael entrou. Oi, Rafael respondeu puxando uma cadeira e sentando ao lado da maca. Como tá? Quebrado. Dante admitiu, mas vivo. Vivo é bom. Silêncio confortável. Rafael segurou a mão de Dante entrelaçando os dedos. 6 semanas sem treinar, informou. Mínimo. E fisioterapia intensiva quando a costela começar a consolidar. Você vai fazer? Dante perguntou. A fisioterapia? Claro. Não. Dante apertou a mão dele. Ficar. Comigo. Oficialmente. Não como funcionário, como... sei lá, o que a gente é. Rafael sentiu o peito aquecer. Namorado, disse. A palavra é namorado. Dante testou a palavra na língua. Namorado, repetiu. Nunca tive um antes. Eu também não, Rafael admitiu. Pelo menos não de verdade. Então a gente vai descobrir junto. Dante concluiu. Rafael sorriu. Parece justo. A porta se abriu de novo. Patrícia entrou, agora acompanhada de 2 policiais. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão séria, e um homem mais jovem, talvez 30, com prancheta. Desculpa interromper, a policial disse, mas precisamos do depoimento do Sr. Rafael Moura sobre o sequestro. Rafael assentiu, largando a mão de Dante com relutância. Pode ser aqui? Prefiro na delegacia. Ela respondeu. Precisa ser registrado formalmente, mas podemos ir agora e resolver rápido. Amanhã de manhã o senhor já estará liberado. Rafael olhou para Dante. Vai, Dante disse. Eu não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo.
Rafael se levantou, mas antes de sair, inclinou-se e beijou a testa de Dante. Qualquer coisa me liga, vai, Dante repetiu, sorrindo minimamente, e acaba com ele. Delegacia, madrugada. A delegacia era exatamente o oposto do hospital. Barulhenta, mal iluminada, cheia de gente em situações piores que a de Rafael. Ele foi levado para uma sala de depoimentos no segundo andar, pequena, com mesa de metal, cadeiras desconfortáveis e gravador antigo. A policial, que se apresentou como delegada Carvalho, sentou na frente dele. O parceiro ficou de pé, encostado na parede, observando. Vamos do início, ela pediu, ligando o gravador. Quando você percebeu que estava sendo sequestrado, Rafael contou tudo, desde o momento em que ouviu a porta se abrir no vestiário do hotel até a fuga do galpão. Não omitiu nada. O pano químico, as ameaças de Victor, o soco, as horas amarrado, o plano de escape. A delegada anotava tudo, fazendo perguntas pontuais quando necessário. Você consegue identificar o galpão? Perguntou. Avenida Rodrigues Alves, perto do Armazém 34. Rafael respondeu. Eu vi a placa quando fugi. E os homens que te seguraram, você reconheceria? Um deles sim, o que eu machuquei com a perna da cadeira. Ele tinha tatuagem no antebraço direito, algo parecido com âncora. A delegada trocou o olhar com o parceiro. A gente já tem equipe varrendo a área, informou. E mandado de prisão preventiva contra Victor Almeida foi expedido há 3 horas. Ele vai ser preso assim que aparecer. E se ele não aparecer? Rafael perguntou. Ele vai, a delegada garantiu. Homem como ele não resiste. Vai querer se defender publicamente, limpar o nome, jogar culpa em outra pessoa. E quando fizer isso, a gente pega. Rafael assentiu, mas não se sentia aliviado, porque conhecia homens como Victor e sabia que eles, quando encurralados, ficavam perigosos. Manhã seguinte, retorno. Rafael saiu da delegacia às 6 da manhã, quando o sol começava a clarear o céu do Rio. Patrícia tinha mandado o carro buscar ele, um sedã preto com motorista discreto. Foi direto para o hospital. Quando entrou no quarto onde Dante estava internado, encontrou ele dormindo, o rosto finalmente relaxado, sem a tensão constante dos últimos dias. A costela enfaixada subia e descia num ritmo regular. Rafael sentou na poltrona ao lado da cama, observando. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar. O pesadelo tinha acabado. Dante tinha vencido. O Victor ia pagar. E eles, finalmente, tinham chance de começar algo real. Dante abriu os olhos devagar, ainda sonolento. Levou alguns segundos para focar em Rafael. Você voltou, murmurou, voz rouca de sono. Eu disse que voltava. Rafael respondeu. E o depoimento? Dado. Mandado de prisão expedido. Agora é só questão de tempo. Dante assentiu, fechando os olhos de novo. Vem aqui, pediu, dando tapinha na beirada da cama. Rafael hesitou. Você tá machucado. E você tá cansado. Dante abriu os olhos de novo. Vem. Rafael subiu na cama com cuidado, deitando ao lado de Dante, evitando encostar na costela. Dante passou o braço bom pelos ombros dele, puxando ele para mais perto. Obrigado. Dante murmurou no topo da cabeça de Rafael. Você já agradeceu? Rafael lembrou. Vou agradecer todo dia pro resto da vida se precisar. Rafael sorriu, fechando os olhos. Não precisa. Só fica vivo. Combinado. Ficaram assim por tempo indeterminado. O hospital acordava lá fora. Enfermeiras trocando turno. Médicos começando ronda. Carrinhos de café da manhã passando pelos corredores. Mas ali dentro, no quarto 304, 2 homens que tinham atravessado guerra finalmente descansavam, juntos. 3 dias depois, o confronto final. Victor apareceu exatamente como a delegada Carvalho tinha previsto, numa coletiva de imprensa autoconvocada, num hotel 5 estrelas no centro do Rio. Patrícia recebeu a notificação pelo grupo de jornalistas que acompanhava. Ele tá ao vivo agora, avisou entrando no quarto da casa de Dante, onde Rafael fazia alongamento leve no lutador. Dante, ainda com costela enfaixada, mas já se movendo melhor, franziu a testa. Ele tá falando o quê? Patrícia ligou a TV no canal de notícias esportivas. Victor estava sentado numa mesa, microfone na frente, terninho impecável, expressão de vítima incompreendida. Eu fui difamado, perseguido, transformado em vilão por uma narrativa que não corresponde à realidade. Eu construí o Dante Oliveira, tirei ele da sarjeta, treinei, moldei, fiz dele campeão. E como ele me agradece, trocando eu por um qualquer que apareceu 3 meses atrás? Rafael sentiu raiva subir pela garganta. Dante colocou a mão no ombro dele. Deixa ele falar, disse calmo. Quanto mais ele fala, mais ele se enterra. Esse suposto sequestro é narrativa inventada para me afastar do Dante. Eu nunca encostei um dedo no Rafael. Ele saiu do hotel por vontade própria, ficou fora porque quis, e agora tá usando isso para me incriminar. Filho da...
Rafael explodiu, levantando da cadeira. Dante segurou ele. Calma, a polícia já tá lá. Olha, na TV, a câmera mostrou policiais entrando no salão, interrompendo a coletiva. Vitor levantou, tentando manter a compostura. Eu vou provar minha inocência. Tenho álibi, tenho testemunhas. A delegada Carvalho apareceu no quadro, algemas na mão. Vitor Almeida, você está preso preventivamente por sequestro, cárcere privado e agressão. Tem direito a permanecer calado. A transmissão foi cortada. Silêncio no quarto. Então Dante começou a rir. Não era riso de alegria, era riso de alívio. Acabou, disse. Finalmente acabou. Rafael sentou de novo, mãos tremendo levemente. Ele vai tentar reverter, vai contratar advogado caro, e vai perder. Patrícia interrompeu. Porque a gente tem câmeras do hotel, depoimento seu, localização do celular dele na zona portuária, os capangas que já foram presos ontem. Ela sorriu. Ele tá acabado. Rafael respirou fundo, deixando a informação se assentar. Dante puxou ele para um abraço, cuidadoso com a costela. Acabou de verdade, repetiu. Agora é só a gente. Rafael enterrou o rosto no pescoço dele, sentindo finalmente o peso dos últimos dias começar a se dissolver. Só a gente, concordou. A casa de Dante tinha mudado. Não estruturalmente. Ainda era a mesma mansão moderna no condomínio de luxo, mesma piscina, mesma academia. Mas o clima era diferente. Tinha tênis de Rafael na entrada, livros de fisioterapia espalhados pela mesa de centro, playlist dele tocando na cozinha, roupas nos dois lados do closet. Dante estava deitado na maca improvisada na sala, sem camisa, enquanto Rafael trabalhava a mobilidade do ombro dele. Dói? Rafael perguntou, aplicando pressão específica. Pouco. Dante respondeu. Mentira. Tá, dói pra caralho, mas menos que semana passada. Progresso. Rafael comentou satisfeito. Terminou a sessão, limpou as mãos numa toalha. Mais 2 semanas e você pode voltar a treinar leve. Nada de sparring ainda. Sim, doutor. Dante respondeu sorrindo. E nada de tentar me convencer a liberar antes. Eu nunca faria isso. Dante mentiu descaradamente. Rafael revirou os olhos, mas sorria. Patrícia entrou, tablet na mão como sempre. Vocês dois, sala. Agora. Dante e Rafael trocaram um olhar. O que foi? Dante perguntou. Boas notícias, ela respondeu. Mas quero ver a cara de vocês quando lerem. Sentaram no sofá. Patrícia entregou o tablet. Na tela, manchete de site esportivo. Victor Almeida condenado a 8 anos de prisão por sequestro e agressão. Rafael leu a matéria inteira, coração acelerado. Júri considerou provas irrefutáveis, incluindo depoimentos, câmeras de segurança e confissão de cúmplices. Victor Almeida, ex-treinador de Dante Oliveira, foi condenado a 8 anos em regime fechado, sem possibilidade de redução. Quando terminou, largou o tablet, respirando fundo. Dante segurou a mão dele. Acabou, disse pela 1000ª vez. De verdade agora. Rafael assentiu, mas não conseguiu falar. Patrícia sorriu. Vocês merecem comemorar. Como? Dante perguntou. Sei lá, jantar fora. Viagem. Algo que casal normal faz. Dante olhou para Rafael. Você quer? Rafael pensou por um segundo. Quero ficar em casa, admitiu. Sem câmera, sem juiz, sem imprensa. Só a gente. Dante sorriu. Perfeito. Patrícia balançou a cabeça, mas sorria. Vocês são os clientes mais entediantes que eu já tive. E ainda assim você nos ama. Dante retrucou. Infelizmente, ela concordou, pegando o tablet de volta. Agora me dá licença. Tenho reunião com patrocinador. E vocês têm, sei lá, Netflix. Quando ela saiu, Dante puxou Rafael para mais perto, deitando a cabeça no ombro dele. Feliz? Perguntou. Rafael pensou honestamente. Sim, respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Dante beijou o topo da cabeça dele. Bom, porque você tá preso comigo pelos próximos 50 anos.
Só 50? Rafael provocou. 60 então. 70. Até a gente virar pó. Rafael riu fechando os olhos. Combinado? E ali, na sala silenciosa, longe de jaulas e de galpões, de cinturões e de sequestros, dois homens que tinham atravessado o inferno e voltado juntos, finalmente encontraram o que sempre estiveram procurando: paz. E um ao outro.